Conheça agora Tony, um apaixonado pela alta velocidade. António Abranches nasceu em Lisboa, mas nos Estados Unidos é conhecido por Tony. Este imigrante português tem uma paixão: as motas. É uma coisa que eu adoro. Eu casei-me em setembro, não tem muito tempo, e a minha mulher sabe, uma pessoa casa-se, tem que se privar de muita coisa que fazia quando era solteiro, mas isto ela sabe que é uma coisa que eu só vou deixar mesmo quando eu me sentir que não quero fazer mais. Ela também gosta, exatamente, vem comigo de vez em quando. Eu adoro. Para mim isto ninguém me tira, só quando eu não puder mais. Tony estava em Portugal e teve a oportunidade de vir para a América, e não houve nada que o prendesse à sua terra natal. Cheguei aos Estados Unidos em 86, até foi nessa altura ainda era para ir para a tropa, não sabia se era aprovado, se não era, mas como tive a oportunidade nem pensei nisso, então apanhei o avião e vim. Se fosse apurado para a tropa, ou não ia mais a Portugal ou então entrava por outro lado, mas calhou, passei à reserva, está tudo bem, não houve problemas nenhum. A aventura americana começou em segredo. Uma viagem ao Algarve transformou-se numa vida num país que não aquele que o viu nascer. Eu disse à minha mãe que ia para o Algarve, como não vim com coisas, um bocadinho muito legais, então não tinha a certeza se ia cá ficar ou se não. Então disse a ela que ia para o Algarve, depois só liguei passado 3 ou 4 meses a dizer que estava cá então. O gosto pelas motas, Tony trouxe-o de Portugal. Foi em terras lusitanas que António experimentou pela primeira vez a velocidade em 2 rodas. A minha primeira moto era uma lambreta que tinha 2 velocidades, na altura não tinha muitas possibilidades, e então a moto andava sempre variada, andava com ela na rua, para cima e para baixo. Depois mais tarde comprei uma Zundap, até um rapaz trabalhava lá numa pastelaria, e então aí já podia ir para a costa, apanhava o barco, ela não podia passar na ponte, que era menos de 50 centímetros cúbicos, e foi assim, tive 2 motas em Portugal. A passagem de uma Zundap para uma moto de pista não é feita em 2 dias. Chegado a solo americano, Tony foi desenvolvendo a sua paixão e evoluindo na cilindrada das motas, até que deixou as estradas e mudou-se para as pistas. João Ribeiro foi quem o ajudou a entrar neste mundo. Eu fui ver uma corrida e então esse amigo meu conhecia o Joe, que hoje eu corro com ele, estava lá correndo, nessa altura eu não conhecia. Então ele apresentou-me, eu falei com ele nessa altura e passado uns meses, já não estou bem certo quanto tempo foi, fui comer a um restaurante e ele estava lá. E então eu falei-lhe, começámos a falar e eu disse, era uma coisa que eu adorava de fazer, era andar na pista, mas não sei se vou ser capaz, porque era um bocado perigoso. Então lá falámos, ele disse, não te ajudo, se estiveres interessado eu ajudo, até nessa altura ele tinha uma moto à venda. E então eu lá fui, ele perdeu bastante tempo comigo a ajudar-me, não é? A ir para ali, a ir para todo lado, a ensinar-me como é que era. E fui-me acostumando, até chegar ao nível que a gente anda, que é o nível mais alto da nossa categoria, tirando essas corridas AMA e esses profissionais. Não é? João Ribeiro é luso-americano e é um antigo motociclista profissional. Foi ele que abriu as portas à prática desta modalidade a muitos portugueses radicados na costa leste dos Estados Unidos. A paixão já existia de eu a ver na televisão e como eu disse, depois de eu vir a primeira prova ao vivo, fiquei apaixonado. E, entretanto, conhecia o João Ribeiro e nessa altura ele estava numa fase que estava numa pausa, portanto deixou de correr, teve 2 ou 3 anos sem correr ou coisa assim do género, e ele também estava incentivado para voltar a correr outra vez e então juntámos a minha vontade e conhecimentos dele e tudo, então foi assim que eu comecei. Joe não é só uma referência para este grupo de portugueses. As jovens promessas do motociclismo mundial veem nele um exemplo a seguir. My dad rode with Joe for a while, and then my dad introduced me to him, and he's been teaching me how to prepare 125s, how to ride like a real racer. No papel de mestre, Joe sente-se atrapalhado com tamanha responsabilidade. Um bocadinho embaraçado porque, é como eu estava a dizer, eu fiz isto muito tempo e ninguém sabia que eu fazia isto, porque não era andar por aí. Então, ele às vezes pôs na brincadeira comigo a falar isso e eu fico assim um bocadinho envergonhado porque não é a minha coisa disso. Eu ensino a eles o mais que posso. Quando eles escutam, não é? Porque às vezes eles não querem escutar, têm a cabeça deles. Além de professor e mestre, João Ribeiro é também responsável por todos os trabalhos de mecânica das motas. Um trabalho minucioso que requer o conhecimento de um profissional e a perícia de um artista.
Este português criou também em 1988 um grupo de pilotos amadores, do qual fazem parte atualmente mais de 10 motociclistas luso-americanos, que se reúnem pelo menos 2 vezes por mês em diversas pistas espalhadas pelos Estados Unidos. O nome deste grupo nasceu da parte de nós sermos europeus, então nós pensámos ser o número Euro Racing, ser o nome mais indicado para nós. Antes de poderem entrar na pista, as motas são sujeitas a um exame para poderem ser aprovadas para a competição. Se eles fazerem inspeção à moto, a ver se está tudo ok, se os pneus não estão carecas, se os travões estão a travar bem, os amortecedores, se a moto está apropriada para ir para a pista, para não haver problemas. Depois da inspeção, há lugar a um encontro com todos os pilotos, onde se estabelecem as regras para a corrida. Agora teve o dono a explicar à gente a importância de saber as bandeiras, bandeira branca, a bandeira amarela, vermelha, para a gente todos saber a bandeira preta. O traçado sinuoso do circuito de New Jersey Motorsports Park obriga os pilotos a uma atenção constante, já que os erros a 250 km/h pagam-se bem caro. Mesmo assim, os riscos são muito maiores quando os pilotos aventuram-se a grandes velocidades nas estradas convencionais. Porque na estrada a gente tem carros, tem buracos, tem altos, tem pessoas, tem animais que atravessam e se tem o azar de cair numa estrada pode ir encontrar uma casa, encontrar uma árvore, vários obstáculos que podem surgir. Então na pista é perigoso, mas não tem nada, é um caminho livre. Um caminho livre que não está isento de perigos. Esta é uma das facetas do desporto que os pilotos não renegam. Quem anda nisto, envolvido nisto, já sabe que tem que correr esse risco, que o perigo pode acontecer a qualquer altura. Hoje está tudo bem e passados uns segundos tudo se muda, não é? Eu já vi pessoas ter acidentes, partir pescoços, partir braços, partir pernas. Por acaso nunca me aconteceu, espero bem que não, mas sei que estou sujeito a isso, não é? A adrenalina deste desporto não é comparável aos mais comuns hobbies e Tony não o troca por qualquer outro. Em vez de ir à pesca, vou andar de moto.